Bem, para o câncer do colo uterino, os últimos estudos demonstraram que nos estágios iniciais é possível hoje ser menos agressivo em termos de cirurgia, em vários aspectos. Tanto para os tumores primários, que a gente chama, que é a lesão inicial no colo do útero, e aí a gente pode diminuir um pouco o tamanho da cirurgia e, é claro, preservar a fertilidade para as mulheres que desejam preservar a fertilidade, dispondo de técnicas minimamente invasivas, como, por exemplo, a videolaparoscopia ou a cirurgia robótica. E para o primeiro sítio para onde a doença poderia ir, que são os linfonodos, as metástases linfonodais, nós podemos aplicar a técnica do linfonodo sentinela com mais segurança. Hoje em dia, segundo os estudos do Senticol, do grupo francês, e as publicações de séries de casos do Memorial Sloan Kettering e de outros serviços, a técnica do linfonodo sentinela já está consolidada em câncer de colo inicial, principalmente para as lesões menores de 2 centímetros, e a injeção do contraste ou da medicação radiomarcadora é feita no colo do útero às 13 às 9 horas. Isso permite que a gente, durante a cirurgia, mesmo com técnicas minimamente invasivas, detecte bilateralmente na pelve, dos dois lados, o primeiro linfonodo para onde a doença poderia se disseminar. Isso permite que, após a detecção do linfonodo e o envio para o patologista, nosso patologista pode examinar em detalhes e realizar o que nós chamamos de ultrastaging. Com ultrastaging, nós podemos avaliar a presença de células tumorais ou pequenos focos de metástases que antes passavam despercebidos. Sabemos que esses focos de metástases, quando são células tumorais isoladas, não têm repercussão clínica inicialmente, porém os pacientes com micrometástases costumam apresentar um pior prognóstico. Eventualmente, podem necessitar de adjuvância após a cirurgia. Por outro lado, para os pacientes que desejam preservar a fertilidade, é possível hoje realizar uma cirurgia um pouco menor, preservando o útero, as trompas e os ovários, e realizando a traqueolectomia radical, que é a remoção do colo do útero com os paramétros e 1 centímetro da circunferência da vagina, e a anastomose final do corpo do útero com a vagina. A vida sexual e reprodutiva da mulher é mantida, e a taxa de sucesso nas últimas séries publicadas foi de cerca de 60% a 70% de gravidez para as mulheres que desejaram engravidar após essa técnica. Mas ultimamente, nos últimos estudos, algumas evidências têm mostrado que pacientes não precisariam remoção das margens de segurança, como por exemplo os paramétros nesse caso. Para estas pacientes de muito baixo risco, elas poderiam ser selecionadas para uma cirurgia bem menos mórbida, que é a conização com pesquisa de linfonodo sentinela. Vale ressaltar que em todos os estudos foi muito importante detectar o linfonodo sentinela bilateralmente. Não pode apenas em um lado da pelve. Bem, para a doença do colo do útero avançada, alguns avanços foram demonstrados nos últimos anos, em termos de cirurgia. A gente sabe que para o câncer de colo localmente avançado, que significa 1B2, estádio 2, estádio 3 ou estádio 4, para todas essas pacientes, o tratamento principal é com rádio e quimioterapia combinados. A cirurgia tem um papel de pré-tratamento para selecionar as pacientes que possivelmente poderiam se beneficiar de uma modificação de tratamento ou mesmo, eventualmente, da redução da morbidade pelas consequências do tratamento. Um exemplo disso foi um estudo que foi conduzido pelo grupo alemão, do qual participou uma instituição brasileira e nós também fizemos parte, onde foram selecionadas pacientes com câncer de colo localmente avançado e randomizadas em 2 grupos. Um grupo com rádio e quimioterapia exclusivo e o outro com cirurgia com linfadenectomia retroperitoneal e pélvica, paraórtica e ilioobturatória, minimamente invasiva, preferencialmente laparoscópica, com técnica transperitoneal, seguida de radioquimioterapia. A primeira publicação resultante desse estudo, ainda sem desfechos oncológicos, foi realizada ano passado e os resultados mostraram morbidade de 7%, ou seja, aceitável, alinhada com a literatura, tempo médio para a radioquimioterapia de 21 dias e toxicidade comparável entre os 2 grupos. Portanto, hoje, conforme os guidelines do NCCN,
Foi adicionado desde 2015 o estadiamento cirúrgico ou mesmo debooking linfonodal paraórtico para essas pacientes, antes de realizar a rádio e a quimioterapia combinados. Ainda para o futuro, para as mulheres com câncer de colo uterino localmente avançado, o futuro provavelmente será não apenas com a cirurgia estadiadora, que deve ser cada vez menor e principalmente para pacientes muito selecionadas. O futuro deve ser muito mais relacionado a quimioterapias e outros tratamentos, outras medicações que possam evitar que essa doença retorne em outros locais.